Bom dia a todos. É uma honra e um prazer estar aqui discutindo um tema que é tão fundamental, tão importante para o nosso país e para o nosso futuro. Eu queria cumprimentar a todos os presentes, a todas as presentes, particularmente os representantes e as representantes da sociedade civil, no nome do presidente Joaquim Passarinho, do relator Onyx Lorenzoni e também do deputado Mendes Tame, que é um lutador nessa nossa batalha contra a corrupção. Eu queria começar com uma definição óbvia, mas o óbvio, às vezes, precisa ser martelado, porque eu sou da área de comunicação e eu sei que a gente precisa martelar o óbvio para que ele se cristalize e vire uma força. A corrupção é resultado da impunidade, da facilidade e da ramificação. É assim que ela se torna sistêmica, como ela se tornou no nosso país. Se você tem um presidente da República, se você tem um presidente de uma estatal, se você tem um presidente de órgãos públicos coniventes ou diretamente envolvidos em corrupção, isso é uma sinalização para os diretores, que sinalizam para os gerentes, que sinalizam para as suas secretárias e funcionários e que sinalizam para a população, que se dar bem é bacana. Então, nós vivemos num estado em que a corrupção é sistêmica, e eu concordo com o delegado Jorge, em que a situação brasileira ela sai do conceito de organização criminosa e passa a ser o crime institucionalizado. E a gente tem um exemplo muito claro, que é um case de tudo isso que a gente está vivendo, que se chama Petrobras. Todos nós, de diferentes gerações aqui, crescemos acreditando que o petróleo é nosso, que a Petrobras é o nosso orgulho nacional. E o que aconteceu com a nossa Petrobras? Conseguiram quebrar a Petrobras, que se transformou na empresa mais endividada do mundo. Então, é um case. Como isso foi possível? Foi possível porque houve um processo que o delegado Jorge definiu no final, mas eu vou dar um pouquinho desse processo. O que acontecia? Sempre houve roubo na Petrobras, tá certo? Desvio. O que era aquele desvio? Era uma empreiteira grande que tinha um diretor corrupto que ganhava uma propina. Isso foi evoluindo para se transformar numa corrupção institucionalizada, em que você, em vez de ter dois atores, que são a empreiteira e o diretor corrupto, você passa a ter um sistema que vem de cima, que vem do poder político, e você tem os departamentos, os atores e o rachuncho. Isso deixou de ser uma corrupção que sempre existiu para ser uma corrupção nova e que mostra bem o que aconteceu fora também da Petrobras, nos fundos de pensão, nas outras estatais, nos bancos públicos, no nosso grande BNDES. Ou seja, uma ocupação do Estado brasileiro, não propriamente para fazer uma justiça social, mas tomar de assalto o dinheiro que é público, que é da saúde, da educação e é do futuro de cada um de nós, dos nossos filhos, netos, bisnetos, etc. Então, a gente tem um processo que vem lá de trás, e todo mundo pergunta assim, mas vem cá, por que só investigam o PT? Se o PT efetivamente não é o partido mais corrupto do país. Não é verdade, isso é uma inverdade. Mas por que se foca no PT? Primeiro porque, evidentemente, que quando você vai investigar a corrupção, você investiga o partido que está no poder. O poder, aquele governo, que o PT ficou 13 anos no poder. Você não vai investigar o Rodrigues Alves. Quer dizer, é natural que você investigue o governo, o poder de plantão,
mesmo que isso vá tendo desdobramentos retrospectivamente e vá atingindo depois outros governos. Segundo, houve uma mudança de comportamento da corrupção, houve essa evolução para uma corrupção sistêmica e para uma corrupção que é institucionalizada. E aí a gente pergunta, como é possível um gerente da Petrobras, nem diretor era, devolver 100 milhões de dólares? Como é possível acontecer uma coisa dessas? 100 milhões de dólares. Imagina quem devolve 100 milhões de dólares. Primeiro, quanto guardou? Quanto gastou? Segundo, quanto roubou? E era um gerente. Essas coisas só acontecem se você tem um sistema doente que permite que essas coisas aconteçam. E aí a gente chega, a partir dessa constatação, a gente chega no momento seguinte. Foram demais, com muita sede ao pote, e aí entra a sociedade brasileira. Nós estamos fazendo nesta sala, neste momento, com a Ana, com a Rosa, com a Sebastiana, com os senhores deputados, nós estamos fazendo o processo inverso. Um processo inverso. Criou-se todo esse sistema e agora nós estamos destruindo e combatendo esse sistema. E isso começa, tem um marco que vem lá atrás com uma figura simbólica, não era o único, mas era simbólico, do Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, num momento muito dramático da história brasileira e que teve desdobramentos, porque junho de 2013 não aconteceu do nada. Junho de 2013 aconteceu porque a sociedade brasileira chegou ao nível de exaustão com o que vinha acontecendo. Tudo isso é um processo, esse processo de nadar contra a maré, de voltar o tempo, de combater esses processos, isso envolve uma justiça que tem como símbolo Joaquim Barbosa, tem como símbolo o Sérgio Moro, mas não só eles, porque os juízes brasileiros hoje são juízes jovens, preparados, que estudaram muito e que têm uma consciência do seu papel na sociedade. Você tem os procuradores, guerreiros, que estão na luta, no cotidiano. Você tem a Receita Federal, tem a Polícia Federal, tem a mídia. Por que que quando um corrupto, um suspeito, é pego ali com a boca na botija, a primeira coisa que ele diz é: a culpa é da mídia, a culpa é da polícia, está todo mundo extrapolando o poder. Porque é um somatório disso, com os representantes da sociedade civil que estão conseguindo mudar esse estado de coisas. Eu vou até dar um exemplo. A gente lembra que o PT nasceu lindamente em 1980, com duas bandeiras muito caras a cada um de nós. Da justiça social, porque o maior problema do Brasil continua sendo a injustiça social, e o combate à corrupção. O PT nasceu lá atrás. E como é que o PT conseguiu, durante 20 anos, ser o arauto e o grande guerreiro contra a corrupção? Porque ele tinha uma aliança com os atores que combatem a corrupção. Quais são? Ministério Público, funcionário público exemplar, que sabe quando acontece a corrupção e sabe como vazar e denunciar, e a mídia, porque o que não vai para a mídia não acontece. Faço até um parêntese aqui, né? O juiz Nicolau dos Santos Neto e o senador Luiz Estevão de Oliveira Filho estavam sendo investigados havia anos por causa do desvio naquela obra do TRT de São Paulo, e nada acontecia, justiça lenta, todo mundo, o homem era juiz, só aconteceu, o Lalau só foi preso e o Luiz Estevão só foi cassado porque virou manchete dos jornais. Se não virasse manchete dos jornais,
ia continuar aquele negócio ali, o juiz... O senador Luiz Estevam está preso hoje também. Também, eu vou chegar lá. Mas, dentro de tudo isso, dentro desse nosso processo de quebrar a corrupção sistêmica, de quebrar o crime institucionalizado, essas 10 medidas são absolutamente fundamentais e vieram de fontes que são as fontes corretas para liderar esse movimento. Redes sociais também com todos os seus problemas, né? Mas você teve uma junção procuradores, sociedade civil, e nós estamos aqui debatendo essas 10 medidas que são exatamente a arma que nós temos para combater esse estado de coisas. Eu, lendo as 10 medidas, eu tenho algumas preocupações. Uma delas é quanto esse teste de integridade. Eu acho complicado, mesmo que seja um instrumento usado pela Transparência Internacional, eu acho muito complicado, porque tem limítrofe com invasão de privacidade e direitos individuais. Então, acho que isso tem que ser tratado com muita cautela. Acho também que é importantíssima a questão do Código do Processo Penal, porque aí a gente chega aonde o senhor estava falando. Por que que... Desculpa, a gente chega lá onde o senhor estava falando. Por que que o Supremo Tribunal Federal teve que criar a possibilidade de prisão em segunda instância, ou seja, por um tribunal que seja o Tribunal Regional Federal, enfim, Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o Código do Processo Penal é falho e permite que um Luiz Estevam seja cassado e fique 16 anos depois disso driblando a justiça, rindo da justiça brasileira, porque o Código do Processo Penal é falho. Não é possível que as pessoas que têm dinheiro e que têm advogados pagos a peso de ouro consigam ficar 20 anos rindo da cara de todo mundo. Nós temos exemplos aqui, que eu não citarei nominalmente, mas a gente pode olhar ali para São Paulo, para Alagoas, a gente tem exemplos de pessoas que estão aí, ano após ano, semanas, décadas, enrolando e rindo da nossa cara. Por quê? Porque o Código do Processo Civil é falho, é preciso mexer nisso. Acho também que a questão da prescrição da pena é um dado super importante. E um detalhe, por que que um juiz corrupto, que rouba dinheiro público, né, e que gera tudo isso que a Sebastiana estava falando, ele é corrupto, é afastado do serviço público e mantém a aposentadoria? Isto não é correto. Se ele roubou, está provado, ele foi condenado, por que que ele tem que manter a aposentadoria? Ao contrário, ele tem que perder a aposentadoria e ele tem que devolver o que pagou, o que roubou. Então, acho que essa é uma questão que eu acho que tem que entrar no debate. E acho também que é super importante o item número 10, que é recuperar o dinheiro que foi desviado. Esse dinheiro, esses 100 milhões, que é de um gerentinho da Petrobras, sabe, porque a corrupção no Brasil não é simplesinha, né? 100 milhões daqui, 122 milhões dali, é muito dinheiro, isso tem que voltar. Então, acho que já começou esse processo, mas tem que intensificar o processo de trazer o dinheiro de volta. E aí, eu queria entrar no lado positivo disso tudo, que é o seguinte, a gente fala, tem gente que fala, né, quando vocês foram colher assinaturas, o país não tem jeito, né, o país não tem jeito, vamos botar fogo no Congresso, acaba tudo. E aí vocês vêm para dentro do Congresso e descobrem que o Congresso é muito mais do que um presidente que tem conta não sei aonde e que foi cassado. Aliás, se vocês virem, o Eduardo Cunha foi cassado,
O Ibsen foi afastado, coitado do Ibsen, aliás. Mas, enfim, você teve punições. João Paulo Cunha, que foi presidente, foi condenado e preso. Você tem mecanismos aqui dentro do Congresso Nacional que outras instituições não têm, porque o Congresso Nacional é o poder mais vigiado, é o poder mais transparente. Nós, jornalistas, estamos ali. Se o deputado Mendes Tame escreve alguma coisa aqui errada, tem alguém que está fotografando. O outro fala, o Macris fala alguma besteira, tem alguém que registrou e gravou. Então, é preciso não confundir a instituição, que é o símbolo da democracia, com os desvios de pessoas que fazem parte dessa instituição. E, além disso, o seguinte, a gente diz, o Brasil não tem jeito, vamos botar fogo em tudo. Mas vamos comparar o Brasil com os BRICS e com os países emergentes que são equivalentes ao Brasil. A gente pode começar até pela China, que nem é um país tecnicamente emergente, que é a segunda maior economia do mundo, logo será a primeira. Mas a China é um regime fechado que é hiper, super corrupto. Só que lá não tem lava-jato. Lá não tem uma Polícia Federal. Não tem imprensa, não tem os mecanismos, não tem Tribunal de Contas. A China é altamente corrupta. A Rússia é famosa pela corrupção. A África do Sul, Índia, México, e aí a gente pode ir avante. Qual deles está dando um exemplo ao mundo de mexer nas suas entranhas, como o Brasil está fazendo? Eu acho que nós teremos, daqui a alguns anos, o orgulho de ver outros países que hoje nos criticam imitando os nossos processos e comprovando que nós estamos na vanguarda de um processo de combate à corrupção que envolve as próprias instituições, envolve a sociedade, envolve todos os atores políticos importantes do país. Então, acho que nós estamos dando um exemplo. Tudo isso dói, é assustador, mas vem para ficar. Agora, eu, como mulher, eu queria falar uma coisa interessante, porque tanto a Ana quanto a Rosa falaram, Sebastiana, da participação da mulher. Eu não sei se vocês têm noção de que o que vocês estão fazendo se chama política. E pode-se todo mundo virar o nariz para a política e para políticos, mas a política é que move o mundo. O que vocês estão fazendo é política. Nós todos aqui hoje, nesse momento, estamos fazendo política, só que você olha, a bancada parlamentar é toda masculina. Passa para lá a bancada majoritariamente feminina. Então, eu acho que é preciso que a mulher participe mais da política institucional. Em vez de ficar de fora para dentro, venha para dentro para participar de dentro desse nosso grande processo de mudança e de agitação para mudar o nosso país. Muito obrigada. Mais uma vez, é uma honra estar aqui hoje.